Olá! Hoje vamos apresentar o nosso trabalho final, elaborado na disciplina de Metodologia de Projetos de Máquina. O nosso trabalho consiste em uma garra de transporte para tubos de concreto na vertical. Esse trabalho foi elaborado por mim, Juliana, juntamente com a Eduarda, a Evelyn e o Vinícius. Contextualizando um pouco da nossa motivação para esse trabalho, hoje, os acidentes com içamento na construção civil representam entre 8 a 10% das mortes. Então, como é ilustrado ali na figura, hoje o içamento de manilhas é feito com o uso de cintas, presos uma cinta que é presa em um gancho em um guindaste. Então, o operador precisa laçar essa manilha, esse tubo de concreto, né, comumente chama de manilha, precisa laçar, assegurar que ficou bem preso, o guindaste vai fazer a movimentação e, na sequência, o operador precisa lá ir até o tubo, desprender e repetir esse processo para a quantidade de tubos que for necessário. Então, esse contato do operador pode ser que o guindaste levante, pode ser que quando o guindaste for levantar essa manilha, a cinta escorregue, essa manilha caia no operador, ou até mesmo a manilha seja danificada, né. Então, e além dos riscos físicos e humanos, essa forma de prender por cintas, ela pode, fazer com que a manilha seja um pêndulo. Então, quando o guindaste levantar, pode ser que com a se ele se ele levantar de uma forma muito abrupta, essa manilha se torne um pêndulo, podendo ser um risco tanto para os operadores que estão em volta ali dessa operação de carregamento e descarregamento, eh, quanto para o equipamento, né. Então, essas manilhas pesam toneladas, então, conforme a altura ou a forma com que elas caiam, se isso vier a acontecer, gera um prejuízo em todos os sentidos. Utilizando a técnica dos 5 porquês, a gente chega na causa raiz que não há nenhum implemento 100% automatizado para realizar essa operação. Hoje existem alguns implementos para prender no guindaste ou em máquinas retroescavadeiras, por exemplo. É um implemento em forma de L, mas ele é para transporte de manilhas de menores diâmetros e na forma horizontal. Na forma vertical não existe nenhum que seja 100% automático, que é a proposta do nosso trabalho. Como já citei anteriormente, a proposta do nosso trabalho é elaborar essa garra, que vai ser implementada em um muque sucateiro para aproveitar as suas linhas de pressão, utilizando um cilindro hidráulico central para fazer a abertura e fechamento dessa garra. O objetivo do nosso projeto é que essa operação seja 100% remota, que ele seja, adaptável para diversos diâmetros de tubos. A gente especificou de 600 a 1.500 milímetros, e que ele seja resistente às intempéries do local de trabalho. Como a área da construção civil ela é bem, abrasiva e né, vai estar exposto ao tempo durante toda a obra ou todo o descarregamento do material, e é uma garra que é um implemento que vai ficar exposto, então ele precisa resistir tanto às condições de trabalho quanto à exposição no tempo. As especificações do nosso trabalho consistem em ele ter a capacidade de suportar até 3.000 quilos, com um fator de segurança superior a 2,5, por ser um equipamento que pode, né,
a sua falha tem risco à vida humana, então é um equipamento que precisa ser extremamente seguro. Ele precisa ser versátil, ele ser adaptável entre os diâmetros internos dos tubos, e a sua segurança vai ser garantida pelo travamento automático e a conformidade com as NR 11 e 12. Dando continuidade, eu vou apresentar a árvore do produto e a estrutura funcional. Então, nessa etapa, a gente definiu as funções requeridas e a estrutura global do nosso produto, estabelecendo uma coerência entre as necessidades previamente identificadas e os requisitos técnicos. O objetivo foi mapear o funcionário, organizando as suas funções de forma hierárquica e analisando os potenciais modos de falha que serão apresentados posteriormente. Então, a nossa estrutura funcional, ela e também a árvore do produto, ela é dividida entre sistema, subsistemas e os componentes. No sistema, a gente colocou como a garra de transporte para tubos, que tem como função transportar os tubos de concreto na vertical com um acionamento hidráulico remoto até 3.000 kg. Partindo para os subsistemas, dividimos eles em 4 subsistemas. Seria a interface de acoplamento, que tem como função conectar mecânica e hidraulicamente a garra à lança do guincho, e o sistema estrutural e articulações, que tem como função transformar o curso linear do pistão no movimento radial de expansão dos braços. O sistema de acionamento hidráulico, que tem como função gerar força linear controlada para a abertura e o fechamento automatizado da garra, e o sistema de aderência e contato, que tem como função gerar o atrito estático necessário para sustentar a carga vertical com segurança. Agora, partindo para os componentes, no interface de acoplamento, dividimos em 2 componentes, que seriam os engates rápidos hidráulicos de meia pressão, que tem como função permitir a conexão rápida e sem vazamento das mangueiras do Munk à garra, e o olhar de fixação, que a função dele é unir estruturalmente a garra ao rotacionador da ponta da lança do Munk. No sistema de acionamento hidráulico, também foi subdividido em 2 componentes, que seria o cilindro hidráulico central, que tem como função fornecer a força linear de avanço e recuo acionado pelo comando do MUC. E ali a válvula de retenção pilotada, que a função é bloquear o fluxo de óleo do cilindro, impedindo a abertura acidental se a mangueira romper. O sistema estrutural e articulações foi dividido no corpo da garra, que a função é ancorar o cilindro central e servir de base fixa para articulações dos braços. Os braços articuladores, que a função é transmitir a força do pistão até a parede do tubo, atuando como alavancas mecânicas, os pinos de articulação e buchas, que têm como função permitir a rotação estrutural sem desgaste abrasivo ou travamento sob alta carga. Agora, no sistema de aderência e contato, seriam as sapatas metálicas curvas, que é acomodar a curvatura do tubo de concreto, distribuindo uniformemente a pressão radial, e o revestimento de borracha ou banda de pneu reaproveitar, que é proporcionar o atrito necessário para garantir a aderência do tubo para que ele não se desprenda da garra. Agora, irei apresentar o DFMEA top-down do sistema, que tem os subsistemas que eu já comentei e também as suas funções. Mas agora apresentando o modo de falha potencial de cada subsistema. Então, no interface do acoplamento, tem como um modo de falha potencial a falha estrutural no olhar do acoplamento. A consequência dessa falha seria a queda de todo o conjunto da garra mais o tubo de concreto sobre a área de operação, tendo um risco de fatalidade ali. Portanto, a severidade dele é 9. No sistema de acionamento hidráulico,
O modo de falha potencial é o rompimento da mangueira sob alta pressão ou falha de vedação interna no cilindro, sem atuação da válvula de segurança. Então, tendo como consequência a perda instantânea da pressão de expansão radial e a garra abre sozinha no ar e o tubo de concreto escorrega e cai, tendo também uma severidade de 9. No sistema estrutural e articulações, a gente dividiu em dois modos de falhas possíveis. Seria a flambagem do braço articulado ou o cisalhamento do pino central de articulação sob esforço fletor máximo, tendo como uma consequência a deformação severa ou até a quebra do braço, gerando um colapso e a queda incontrolada da manilha suspensa, tendo como severidade 8. E também os limitadores do curso eles podem falhar em enviar o sinal de parada. E a consequência seria o mecanismo força além do limite físico, causando uma fratura dos braços e o colapso da carga, tendo uma severidade 9. O sistema de aderência e contato, o modo de falha é o desgaste severo, o desprendimento ou o escorregamento do revestimento de borracha em superfícies molhadas. Então, o cilindro ele mantém a pressão, mas a falta de atrito na interface faz com que a carga deslize e caia no chão, tendo uma severidade de 8. Dando continuidade, nós chegamos ao nosso DFMEA bottom-up do sistema. Esse DFMEA em específico, ele faz uma análise de baixo para cima, verificando então sistemas um pouco mais simples, componentes um pouco mais simples, e verificando até onde esses sistemas atingem o funcionamento do nosso projeto em si. Então, nesta fase do projeto, é selecionado os sistemas e a partir dali é especificado ali os seus componentes, as partes que serão analisadas dentro do nosso projeto e verificando então esta linearidade de como que cada um desses componentes influenciaria então em caso de alguma falha o funcionamento do nosso projeto em si. Então, inicialmente, ele elencou-se ali dentro dos itens, os componentes, quais seriam os principais dentre eles analisados, né? Assim como especificado ali na nossa planilha, teríamos o chassi, braços articulados, a parte dos cilindros hidráulicos, sapatos, que são alguns dos componentes que compõem o nosso projeto como um todo. E, dessa forma, dando continuidade ao seu desenvolvimento. Então, pegando um exemplo ali como seriam, por exemplo, os braços articulados, onde nós temos ali a sua função, que é a principal, transmitir e multiplicar a sua força linear gerada pelos pistões, e que um modo de falha que poderia atingi-lo, tendo em vista esse seu funcionamento, seria a deformação permanente das orelhas da articulação. Esta falha, no caso, ela surtiria o efeito de, no caso, gerar folgas severas e o empenamento cinemático durante a abertura e o fechamento da garra. Deste modo, a severidade estipulada para ela foi a de nível 8, tendo em vista que ela atrapalharia e muito o funcionamento do nosso equipamento em si. Então, deste modo, verificou-se também que a causa para esta falha em si, ela seria a questão da tensão de esmagamento no furo da articulação acima do limite do escoamento, né? E o controle previsto para isso seria um dimensionamento da relação da borda desse furo, para que fosse possível evitar essa questão. A ocorrência, o tipo de ocorrência determinado para ele foi uma de tipo 3, e o controle preditivo determinado também foi a questão da simulação na hora do desenvolvimento do projeto, deste modo gerando uma detectibilidade de nível 4. Desta forma, transformando o nosso AP, tornando o nosso AP um AP estabelecido ali como médio, devido a essas classificações adotadas. Dando continuidade, a partir de feito este mesmo modelo, como eu citei anteriormente, para todos os outros sistemas, então foi feita a matriz de custo do nosso projeto em si, que elencou então
a partir dos sistemas e dos componentes que o compõem, quais seriam os gastos necessários para gerar a fabricação. Então ali foram levados em considerações todos esses sistemas, como por exemplo, na parte estrutural, foi determinado o aço 1020, que teria um bom desempenho ali dentro do nosso sistema em si, que traz as funções como já determinadas dentro desses DFMEAs, né? Entre outros itens selecionados, como por exemplo as placas de fixação, as buchas e tudo mais. A partir disso foi feita essa pesquisa em mercado desses valores em si, e aí visto, a partir do valor e da quantidade necessária para o desenvolvimento do projeto, o quanto que cada um desses itens representava no todo da nossa fabricação, tendo em vista o custo dos materiais, desses equipamentos e de alguns outros sistemas que estariam implementados dentro do projeto. O nosso custo principal ficou em cima do nosso sistema de acionamento, que gira em torno do cilindro hidráulico, que realizaria, então, seria a força geradora do movimento da nossa garra. Este cilindro hidráulico, ele possui um custo dentro do nosso projeto de mais ou menos ali, estando em média, R$ 600. Um componente que representa 18,93% do valor total do nosso projeto, que seria de 3.170, contando todos os outros itens. Deste modo, também, verificou-se que a severidade, caso haja uma falha deste componente em si, seria de uma classe 9, tendo em vista que, em caso de uma falha, ele prejudicaria totalmente, praticamente todo o sistema, o movimento e o trabalho do sistema do nosso projeto. Agora, na etapa de análises de engenharia, que representa o núcleo técnico da fase de concretização do nosso produto, é aqui que nós vamos verificar matematicamente e computacionalmente se a nossa solução, se o nosso projeto ele é viável. Nós temos três parâmetros principais, que é a nossa carga nominal de 3.000 kg, o nosso fator de segurança de 2,5 e as condições reais do canteiro de obra, né? As variações ali de diâmetro das nossas manilhas, de 600 milímetros a 1.500, a superfície dessa manilha ela estar molhada, ela estar suja com lama, então a gente tem que ter aderência das pás de fixação não, de transporte, né? Então, quando a gente vai para análise, nós pegamos ali as pás, que são os braços articulados, e são os elementos principais que vão transmitir força linear do cilindro hidráulico para pressão, para expansão radial da garra, que vai prender ali internamente a manilha. Então, vai estar sujeito a compressão, flexão, cisalhamento, e a gente analisou a flombagem desses braços articulados. Os pinos de articulação que estão presentes ali, eles são os pontos críticos dentro da estrutura, onde eles vão estar sujeitos a esforços de cisalhamento, pressão de contato, as folgas necessárias para que ela não prenda ali, né, e venha acontecer algum travamento e algum acidente posteriormente. Então, são os pontos principais a serem analisados. As sapatas também, que têm que ser revestidas com borracha CBR para que tenham ranhuras ali que consigam escorrer a água ou a lama, e o coeficiente de atrito tem que ser alto para que não ocorra deslizamento. Então, isso é essencial para esse projeto. Chegamos à fase de simulação computacional. Foi feita pelo software SolidWorks, e o nosso objetivo era realizar uma análise estática linear para verificar se o nosso design, nosso projeto, suportaria a carga nominal de 3.000 kg sem que o material imposto atingisse o nível o limite de escoamento. Primeiramente, nós escolhemos o aço 1020, a ISO 1020, e avaliamos que ele não aguentaria isso.
Então a gente decidiu fazer a análise com aço AISE 1045 trefilada a frio, com um limite de escoamento de 530 megapascal, com a carga aplicada de 26.000 newtons, que equivale a um valor de 11,6% inferior à carga nominal do nosso projeto, que é o 3.000 quilos, e testamos nesse cenário para ver se daria certo. A malha foi tipo mista, então nos pontos críticos ali nós refinamos ela um pouco mais. Nós fixamos ela no seu máximo abertura, né? E chegamos ao resultado que a tensão de volmices máxima registrada para essa simulação foi de 945,8 megapascal, que é quase o dobro do limite de escoamento do material, e a consequência direta é o fator de segurança de 0,56, que é muito baixo em relação ao nosso requisito principal lá, que era 2,5. Então, ele não atinge esse requisito e também é fora de norma. Na prática, isso significa que o nosso fator de segurança é muito baixo e ele é sujeito a falha estrutural inevitável. Além disso, o sistema apresenta um deslocamento de 26,29 milímetros sobre a carga aplicada, o que reforça ainda mais que não se trata de uma falha pontual, mas de um comportamento estrutural inadequado para essa estrutura. E então, esse resultado ele traz um ponto que nós consideramos central para que a nossa análise primeira lá dos requisitos atendia, mas o computacional nos diz que é inviável. Então, diante desses resultados, o nosso projeto ele ainda não está pronto para seguir para uma fabricação de protótipo e na configuração atual não é viável.